A negação é o mecanismo de defesa do dependente químico que ele usa para não parar de usar sua droga de preferência, seja o álcool ou qualquer outra. Toda a família fala, os prejuízos são visíveis e ele continua negando. E ele nega para si mesmo. Nesse vídeo você vai poder entender e saber se você realmente é dependente químico e se precisa buscar ajuda. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A maior dificuldade do dependente químico é sair da negação e reconhecer que é um dependente de substância, que perdeu o controle do uso e que só consegue começar, mas não tem o controle para parar, mesmo prometendo a si mesmo que não vai extrapolar, ou mesmo dizendo que dessa vez não vai exagerar. Mas isso é algo que está além da sua vontade e de seu controle, porque quem é dependente químico não tem o controle, mesmo que queira. Quando a pessoa que é dependente começa a fazer uso, já no primeiro gole ou no primeiro uso de sua droga de preferência, ela desencadeia a compulsão pelo uso. Quanto mais ela usa, mais ela quer. Exatamente por isso, a dependência é definida como um padrão disfuncional do uso de uma substância, seja o álcool, que é uma droga lícita, ou outras drogas ilícitas, porque não tem o controle, e a perda de controle é um dos critérios para definir se a pessoa é dependente química. Os critérios para o diagnóstico do transtorno por uso de substância estão no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Cada transtorno tem um código. Eu vou deixar na descrição do vídeo o código de cada substância para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou citar apenas as substâncias relacionadas a cada código, que no caso é o álcool, a cannabis, substâncias alucinógenas, inalantes, opioides, sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos, estimulantes e tabaco. Além destes que eu citei, tem ainda os transtornos que não são relacionados ao uso de substância, mas que causam dependência, como o transtorno por jogo. É isso mesmo, os jogos causam dependência e é diagnosticado como um transtorno. Aqui no canal tem material sobre esta dependência, que está causando muitos problemas na saúde mental do dependente, que também fica na negação, causando conflitos na família e grandes prejuízos financeiros. Todas as dependências levam o indivíduo e a família ao sofrimento, ao comprometimento em todas as suas áreas de sua vida. A dependência pode ser classificada como leve, moderada e grave. A doença tem as suas fases de evolução. Por isso, muita gente que é dependente acredita que não é, porque ainda consegue exercer suas funções, como trabalhar, estudar, manter relacionamentos. Muitos acreditam que é dependente só aquele que virou morador de rua. Estes são dependentes graves, já estão disfuncionais. Não conseguem mais exercer suas funções dentro da sociedade e no meio familiar. O critério da dependência é um padrão problemático de uso de substância, de determinada substância. No caso, qualquer que seja a sua substância de uso. O uso deve levar o indivíduo ao comprometimento ou sofrimento clinicamente significativo. Isso significa que o uso lhe traz prejuízo, sofrimento e compromete a sua vida de maneira significativa, seja em sua relação, em suas relações, na sua vida profissional, familiar ou social. O indivíduo deve preencher pelo menos 2 dos critérios que eu vou falar por um período de 12 meses. Se você está apresentando estes critérios apenas por 6 meses, ainda não preenche os critérios para a dependência, mas pode estar no caminho para desenvolver a doença. A dependência, ela vai desenvolvendo aos poucos. Por isso, é importante você prestar atenção nos critérios que eu vou falar. Assim, você mesmo vai saber se já desenvolveu o transtorno devido ao uso de substância, ou se está a caminho. Um caminho que você pode parar e evitar que aconteça o pior, que é desenvolver a doença. Porque depois que desenvolver a doença, não tem volta. Ou seja, não tem cura, tem tratamento, mas você vai ser sempre dependente, o que é um processo longo e difícil de aceitar. Então, vamos aos critérios para a dependência. Primeiro critério: a pessoa consome uma quantidade maior por um período de tempo maior do que o desejado. Por exemplo, este fim de semana eu vou beber pouco e acaba perdendo o controle novamente. Isso acontece com frequência.
O segundo critério é um desejo persistente ou esforço sem sucesso na tentativa de reduzir ou controlar o uso de substância. Terceiro, desperdiça muito tempo em atividades relacionadas para obter, utilizar ou para se recuperar dos efeitos do uso de substância. Quanto do seu tempo você está investindo no uso de substância de uma maneira geral? O quarto é a fissura. É um desejo intenso, quase incontrolável de usar a substância, independente de você dizer que vai parar ou não. Quinto, o uso recorrente de substâncias com prejuízo no desempenho de papéis comuns, como dentro de casa, no trabalho ou na escola. E o sexto, o uso contínuo de substâncias, apesar de problemas sociais, interpessoais, persistente ou recorrente, causados ou agravados pelo uso da substância ou pelos seus efeitos. O sétimo é abandono ou redução de atividades sociais, profissionais ou recreativas importantes para o indivíduo devido ao consumo de substância. Quando você deixa de fazer as coisas que você estava acostumado a fazer e que antes lhe davam prazer. Quando você muda suas amizades. Oitavo, o uso contínuo de substância, mesmo em situações nas quais esse consumo represente risco à sua integridade física. Nono, o consumo é mantido apesar da consciência de se ter um problema físico ou psicológico, persistente ou recorrente, que tende a ser causado ou exacerbado por este uso. O décimo é a tolerância, a necessidade de doses cada vez maiores para obter o mesmo grau de intoxicação ou o mesmo prazer obtido com doses anteriores. E por último, a abstinência, que é um conjunto de sintomas característicos de acordo com a substância de uso, ou o uso da substância para aliviar os sintomas sentido, que é os sintomas da abstinência. Estes são os critérios para o diagnóstico do transtorno por uso de substância. Lembrando que você só precisa apresentar 2 destes critérios durante o período de 12 meses, para poder ter desenvolvido a doença. Caso você já tenha desenvolvido a doença, busque ajuda. E se ainda não desenvolveu, busque ajuda da mesma forma, para não desenvolver. A maioria das pessoas não busca ajuda porque ainda estão na fase leve ou moderada e acreditam que não precisam de ajuda, que param quando quiser. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre a dependência de substância. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.